Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar mais uma devocional com os irmãos. E a devocional de hoje vai ter como texto base livro de Mateus, capítulo 7. Nós estaremos lendo o versículo 12, que diz: Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. É uma passagem bastante conhecida, né? Esse versículo, na verdade, ele é bastante conhecido. Basicamente, né, num primeiro momento, falando assim, bem cru, é Jesus alertando os discípulos, né, que eles façam aquilo que eles gostariam que fizessem com eles, né? Tratem as pessoas como eles gostariam de ser tratados, né? Aprofundando mais nesse versículo, a gente pode dizer que o que Jesus ali está dizendo é: trate as pessoas com a justiça de Deus, né? Porque nós cometemos muitos erros, né? E um deles, quando a gente vai lidar com as outras pessoas, é tratar essas pessoas de formas que não provêm de Deus, né? Com atitudes, com julgamentos que não provêm de Deus, né? Nós utilizamos muitas vezes do nosso próprio senso comum, de uma religiosidade, né? E não aplicamos às pessoas a verdadeira justiça, né? A justiça que vem de Deus. E quando Jesus ele fala isso, né, lá no Sermão do Monte, que vai desde o capítulo 5, onde Jesus está ali alertando os discípulos como eles devem agir, como eles devem seguir, como deve ser a vida deles, né, como cristãos, e mostrando, né, o exemplo dos fariseus que estavam ali dentro da igreja, dentro dos templos, né, oravam, jejuavam, mas que o coração estava podre. Jesus o tempo todo estava alertando esses discípulos como eles deveriam se portar como cristãos, né, como eles deveriam orar, ensinando, né, os discípulos a oração, né, que é o Pai Nosso, ensinando os discípulos todos os detalhes de como eles deveriam prosseguir, né, caminhar, né, nesse caminho que leva a Cristo, né, que leva à salvação. E esse versículo específico, né, do capítulo 7, né, esse versículo 12, que fala, né, que Jesus fala: faça com os outros, trate as pessoas com o mesmo amor, com o mesmo temor, com a mesma misericórdia que você gostaria que tratassem você. Um exemplo que a gente pode dar é quando um irmão chega atrasado na igreja, né? A nossa natureza humana, num primeiro momento, julga, né? Porque você chegou no horário e o irmão chegou atrasado. E esse tipo de comportamento, ele não traz um relacionamento pacífico e amoroso com as pessoas que estão à nossa volta. Não só com os irmãos da igreja, mas com as pessoas no geral, né? Que nós precisamos ter empatia para poder levar a palavra de Deus até essas pessoas. Então é importante que a gente trate as pessoas com a justiça, né? De uma forma que Deus espera que tratemos, né? Quando Jesus diz isso, ele não tá falando em momento algum para você fechar os seus olhos quando o seu irmão tá pecando do seu lado, né? Em momento algum Jesus está falando para os discípulos: olha, trate as pessoas bem, seja calmo, trate elas com justiça que vem dos céus e feche os olhos para o pecado. Seja imparcial com o pecado que essa pessoa está cometendo. Não. A Bíblia, ela nos ensina que quando o nosso irmão está pecando no nosso lado, a gente tem que chegar e instruí-lo. Falar para ele, mostrar o erro, mostrar que ele está pecando, para que ele se arrependa, né? Para que ele volte a se reconciliar com Deus. Isso é algo que Deus espera de nós. Então, em momento algum, quando Jesus está falando, trate as pessoas da forma que você gostaria que tratassem você, ele está falando para você fechar os olhos para os pecados, tá? Não tem nada a ver isso. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que só Deus pode inspirar na gente relacionamentos pacíficos uns com os outros, né? Esses relacionamentos pacíficos, amorosos, de compreensão, de mansidão, de empatia, provém de Deus. Só Ele pode nos ajudar.
Porque se depender da gente, a gente critica, a gente trata com egoísmo, a gente julga, né? E para que a gente possa tratar as pessoas com a justiça que vem dos céus, a justiça que vem de Deus, a gente tem que pedir para Ele, né? Então que a gente possa dobrar os nossos joelhos no chão, pedir para Deus, para que Ele nos instrua, para que Ele nos ajude, para que possamos lidar com as pessoas à nossa volta, né? A gente precisa primeiramente ser unido quanto corpo, né? Jesus nos uniu como igreja, né, através do sacrifício dele, mas nós também precisamos pedir a Deus que nos ajude a fazer a nossa parte também, tratando uns aos outros com empatia, com cordialidade, ajudando os irmãos nas necessidades, não só necessidades financeiras, mas necessidades de várias características, ajudando os irmãos que têm dificuldade, que precisam de uma atenção, né? Muitas vezes a pessoa só quer desabafar, ajudar os irmãos a crescerem na graça. A gente precisa fazer isso, porque a gente pode dizer que ali dentro da igreja, né, lidando com os irmãos, seria como se fosse uma socialização inicial, né? De como a gente deve lidar como cristãos com os outros. Quando a gente aprende ali, a gente leva pra fora, né? Porque não adianta de nada também a gente ser cordial, agir com justiça de Deus com as pessoas de fora e com os nossos irmãos da igreja, a gente ser frio, ser indiferente, não ligar, não tá nem aí. Não, a gente precisa se atentar a isso e buscar sempre a ajuda de Deus para as coisas. A gente precisa ser dependente de Deus e precisamos, irmãos, porque o mundo, ele não tá parando em nenhum minuto. Não tá parando, ele tá agindo a todo momento para tirar as pessoas do caminho, né? Pessoas que estão no caminho, quer tirar as pessoas do caminho. Aquelas que não estão no caminho, ele não quer que entre, né, por esse caminho. Mas precisamos, irmãos, nos unir, porque tempos difíceis estamos vivendo. E a gente precisa da ajuda de Deus para poder enfrentar e lidar com essas coisas e poder vencê-lo, né? Em nome de Jesus. Era essa a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe.